encontrar. Amém. Vamos ler. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Repetindo de novo. Eis que cedo venho. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Feche seus olhos. Senhor, te damos graças por esse dia que foi tão abençoado por Ti, Senhor. Agradecemos a Ti pela nossa casa, pela nossa família. Somos gratos a Ti, ó Deus, por podermos desfrutar de mais um dia que o Senhor fez e nos alegrarmos nele, Senhor. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos sustentou até aqui, nos trouxe nesta noite para estarmos em Tua casa, em Tua presença, para Te louvar, para Te dar a glória, a honra devida ao Teu nome, para exaltar a Ti, Senhor, para falar contigo em oração, para ouvir a Tua palavra, para ter comunhão com os irmãos e para sairmos, Senhor, cheios da Tua presença, da Tua palavra, da Tua graça, da Tua glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Sua fidelidade e pela Sua bondade de nos trazer até aqui, Senhor. Ó Deus, nessa noite nos visita com a Sua palavra. Abre o coração nosso, de cada um, para estarmos receptivos, ó Deus, para ouvir aquilo que a Sua palavra diz, ó Deus. Nos exorta, nos ensina, nos edifica, nos fortalece, Senhor. Traz, Senhor, revelação, Senhor. Traz palavra viva. Fortaleça-nos na fé. Ó Senhor, ministra o nosso coração. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Me usa e que o Teu Espírito Santo trabalhe em nosso coração, confirmando a Sua palavra nesta noite, ó Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, primeiro eu falar de manhã, que hoje foi muito abençoado aqui. Eu venho de Penetra. Vem com a desculpa que eu vou ficar na porta, mas eu venho para ouvir, porque eu sei que eu vou aprender muito. E hoje foi. Falei pro meu pai, olha, não sei se é revelação, não sei o que é. A irmã falando no estudo, aí falou do texto da escola bíblica e falou aquilo que a gente discutiu na escola bíblica. Eu fiquei olhando assim, eu falei. Aí ela parou assim, eu não sei porque eu entrei nisso, deixa eu voltar para o texto. Eu falei, eu sei porque você entrou nisso. Então, Deus nos visita de várias formas e fala ao nosso coração. A palavra de Deus é viva. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Amém. E ela penetra no mais profundo do ser humano. Ela penetra no mais profundo do nosso coração. O apóstolo João, ele escreveu essa carta, esse livro, né, do Apocalipse, a partir daquilo que o Senhor mostrou para ele. Primeiro, ele tem uma revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo. Não viu ele como ele tinha visto na terra como homem. Ele viu Cristo glorificado e exaltado. Amém. E aí ele descreve a grandeza, a formosura do Senhor e de uma tal forma que ele não aguenta, ele cai e o Senhor toca nele. E fala, eu vou falar algumas coisas para você. Escreve as coisas que eram, que são, que hão de acontecer. E aí Jesus começa a dirigir cartas para 7 igrejas que estavam na Ásia. Cada uma delas, ele começava falando, eu conheço vocês, as suas obras ou o seu trabalho. Porque o Senhor Jesus Cristo conhece a cada um de nós. Ele sabe o que nós vivemos, o que nós passamos, o que nós sentimos e quem nós somos. Então, ele pode liberar uma palavra direcionada para cada um de nós. Uma palavra de conforto, como ele trazia, uma palavra de correção, como ele trazia, mas uma palavra de esperança, como ele também trazia nesses textos. Amém. Então, o Senhor, ele traz por completo. E ele fala das características da igreja, enfim. Essa carta, que é a 6ª carta, é a igreja que ele dirige a Filadélfia. Filadélfia
a gente coloca como a igreja fiel, firme, apesar da muita perseguição que eles estavam passando. E eles guardavam, no verso anterior diz, como vocês guardaram a palavra da minha paciência, eu também vou guardar vocês. Porque vocês guardaram a palavra. E aí ele diz, o Senhor diz, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu não vou entrar muito na questão da carta, mas eu vou usar esse texto para falar sobre 4 cuidados que nós devemos ter na nossa vida para que não percamos aquilo que nós já adquirimos no Senhor. 4 coisas, 4 situações na vida que todos nós temos, que nós devemos ter cuidado, porque isso pode interferir, fazer que nós percamos a nossa coroa. O primeiro cuidado que nós devemos ter é o cuidado com as nossas alianças, com as alianças que nós fazemos. Isso não fala só de casamento, porque a Bíblia não fala de aliança somente no casamento, fala também, mas não somente. Existem alguns tipos de aliança. E existem alianças que nós fazemos que são alianças erradas. A primeira aliança errada que a gente pode falar está em Josué, capítulo de número 9. Josué, ele tinha sido avisado por Deus, aliás, o povo inteiro tinha sido avisado por Deus, por intermédio de Moisés, que eles iriam herdar a terra de Canaã, e o Senhor falou, não façam aliança com os povos dessa terra, porque eu vou remover esses povos, porque eles têm hábitos, eles são idólatras, enfim, vocês vão herdar essa terra, não façam aliança com eles. Só que quando você lê o capítulo 9 de Josué, eles já tinham vencido Jericó, eles já tinham vencido a cidade de Ai, e o terror do Senhor caiu sobre todos os outros povos. Eles falaram, esse povo está vindo para conquistar, e ficaram com medo. E teve um povo no meio de Canaã, os gibeonitas, que falaram, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Então eles montaram de uma estratégia, eles usaram roupas velhas, levaram uma comida já toda embolorada, toda estragada, e chegaram lá no meio do povo falando, nós somos de uma cidade muito distante, e nós viemos porque soubemos da grandeza do Senhor, e nós queremos fazer aliança com vocês. E aí, o povo, os príncipes falaram, vocês são dessa terra? Eles falaram, não. Olha as nossas vestes, estão tudo rasgadas, tudo empoeiradas. Olha o nosso alimento. Quando a gente saiu de casa, estava tudo bom. Está tudo estragado. Foi muito tempo para chegar até aqui. E o povo, os líderes, os príncipes, fizeram uma aliança com eles. Pouco tempo depois, eles souberam que aquele povo estava no meio dos povos de Canaã. E aí o povo de Israel como um todo se virou contra os líderes e falou, e agora? Os líderes falaram, a gente não pode destruir esse povo, porque nós temos uma aliança com eles. E aí Josué falou, então vocês que quiserem enganar a gente, vocês vão ser nossos servos, vocês vão colher madeira para nós, vocês vão colher água, enfim. E eles falaram, não, tudo bem, sem problema, a gente faz esse tipo de serviço para vocês. Você fala, essa aliança não deu tanto problema, foi até foi boa para eles. Só que aí você avança na história bíblica e chega um momento que Deus pune Israel com uma praga no reino de Davi por causa dessa aliança que foi feita. Porque o povo de Israel quebrou essa aliança e atacou a cidade dos gibeonitas. E aí o Senhor fala, olha, tinha uma aliança, foi quebrada essa aliança, tem que consertar. Não era algo que o Senhor tinha falado para eles fazer, mas eles quiseram fazer. Por conta disso, foi séculos depois, a consequência veio dessa aliança. Esse é um tipo de aliança errada. Segundo tipo, você vê em 1 Reis 22:4,
1 Reis 22, 45, que fala de um rei chamado Josafá. Sempre estava conversando com meu pai, eu falei que Josafá era um homem de Deus. A Bíblia diz, está escrito que ele é um homem de Deus, que ele levantou homens para ensinar a palavra, ele tirou os ídolos, ele adorou o Senhor, venceu um exército de 1 milhão de homens praticamente, sem levantar uma espada. Deus guerreou por eles não precisaram batalhar. Só que quando você vai lendo esses textos, esses dois textos, fala que ele fez 2 alianças. Aliança com o rei Acabe. E quem era o rei Acabe? O rei Acabe era o pior rei de Israel. O rei mais idólatra. O rei que ajudou a matar os profetas, que casou com a pior mulher. E o rei Acabe chega para Josafá e fala, vamos fazer uma aliança? Josafá, homem de Deus, fala, eu sou como você é, o meu povo é o seu povo. Eu fiquei, como é que um homem de Deus assim pode fazer uma aliança dessa? E meu pai comentou, mas ele não deixou de ser homem. Não deixou de ser gente. Pode errar. Então ele não avaliou com quem ele estava fazendo a aliança. Ele avaliou uma coisa, o ganho que ele ia ter. A aliança dele, no caso de Acabe, foi financeira. E por causa dessa aliança que ele teve com Acabe, você vai lendo a história, ele quase morre numa guerra. Ele só não morreu porque ele clamou ao Senhor, e o Senhor o livrou, diz o texto, porque ele entrou numa guerra que não era dele, porque quando a gente faz uma aliança errada, a gente entra numa guerra que não é nossa, que não é pra gente batalhar, não é para ele entrar nessa guerra. No meio da guerra, o rei que ele estava pelejando falou, não mata ninguém, só mata o rei de Israel, o rei Acabe. Só que o rei Acabe foi disfarçado para a guerra. Foi disfarçado e falou para Josafá, não, você vai vestido como rei. Quando eles olharam alguém vestido como rei, falou, aquele ali é Acabe, vou matar ele. E era Josafá. E Josafá quase morreu. Clamou ao Senhor, o Senhor livrou ele. Quando ele volta para Israel, um profeta vem e fala para ele, olha, você errou nessa aliança. Essa aliança não era para você ter vindo. Por causa disso vai vir consequência do seu reino. E aí você vê que continua a história, ele faz uma outra aliança com o filho de Acabe. Outra aliança por conta de quê? Financeiro. Para pegar ouro em outra cidade, eles iam construir juntos barcos. E ele fala, não, vamos fazer uma aliança. E ele usa a mesma frase que ele usou. Eu serei como você é, o meu povo será como seu povo. E eles começam a construir os barcos. Só que aí veio o profeta, o homem de Deus, e falou com Josafá, porque você fez essa aliança, esse negócio não vai prosperar. E diz o texto bíblico que os barcos quebraram no meio. Você imagina você construir o barco e fazer assim. Você chegar em casa, seu carro está assim. Mais ou menos o que aconteceu. Por quê? Porque eles fizeram uma aliança errada. Tome cuidado com as alianças que você faz. O segundo tipo de aliança que existe são as alianças certas. As alianças corretas, as que nós devemos fazer. Qual que é a primeira? 2 Reis 18, do verso 5 ao verso 7. Fala de um rei chamado Ezequias. E esse rei, quando ele assumiu o reino, ele falou, eu vou fazer uma aliança com o Senhor. Amém. Amém. Uma aliança certa é aquela que nós fazemos com o Senhor. Nós temos uma aliança com Ele. E Ele tem uma aliança conosco. Por meio do sangue do Filho, Jesus Cristo. Oh, glória. Ele falou, porque Ezequias herdou um reino destruído. Ele podia se preocupar com a parte financeira, com a população, com a segurança. A primeira coisa que ele se preocupou foi o quê? Em buscar o Senhor. Diz o texto bíblico que no primeiro mês, na primeira semana, nos primeiros dias do mês, ele falou, nós vamos buscar ao Senhor, vamos reconstruir, vamos restaurar o templo, vamos voltar a sacrificar, amém, vamos voltar a buscar ao Senhor. Oh, glória! Uma aliança com Deus, compromisso. Falou, vamos buscar com todas as nossas forças, tanto que a Bíblia diz que não houve
aquilo que é impuro eu vou tirar, aquilo que me leva ao pecado eu vou me afastar, eu vou me aliançar com Deus, eu vou me aproximar de Deus, eu vou buscar a Deus. Ô, glória! Eu vou ler o texto, está em 2 Reis 18. Se você quiser abrir a sua Bíblia, abra. 18, do 5 ao 7, diz assim: No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía se conduzia com prudência. Uma aliança com Deus, Deus fala, então eu sou com você. Quando nós fazemos uma aliança, um compromisso com Deus, o Senhor fala, então eu estou também comprometido com a sua causa, com a sua situação. Amém. Amém. Primeiro tipo de aliança que nós temos que nos preocupar em fazer: aliança com Deus. Um outro tipo de aliança, Jó 31:1. Jó diz, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Nós temos que fazer uma aliança com os nossos olhos. Aliança é compromisso. No caso de Jó, ele fala para não cobiçar uma virgem. No caso de Jó, ele era casado. Nós temos que fazer uma aliança com os nossos olhos para não cobiçarmos, desejarmos coisas más. Para que nosso olho não venha a crescer, se tornar um olho gordo. Para que nós não venhamos a querer aquilo que Deus não nos deu. Mas que nós possamos focar com os nossos olhos aquilo que o Senhor nos deu. Amém. Aquilo que o Senhor tem feito. Uma aliança com os nossos olhos é uma aliança de compromisso com Deus também. De não colocar a sua visão naquilo que é ruim, naquilo que é mal. Às vezes a pessoa ela tem um olho, ela só observa aquilo que é ruim. Ela só observa aquilo que é mal. Ela está no ambiente, ela vê, tem 1000 coisas boas, tem uma ruim, ela fala daquilo que é ruim. Porque ela não fez uma aliança com os olhos dela, de olhar aquilo que é bom, de pensar naquilo que é bom, de focar naquilo que é bom. Faça uma aliança com os seus olhos. De você começar a assistir aquilo que é bom, não aquilo que é mal. De você procurar ver aquilo que é bom, não aquilo que é mal. Ver as virtudes e não defeito. Ver aquilo que é bom, que é agradável e não aquilo que é ruim. Uma aliança com os seus olhos. Terceiro tipo de aliança que a Bíblia fala está em 1 Samuel 18:3. Aqui é a aliança de Davi com Jonatas, filho de Saul. Eles dois, a Bíblia diz que Jonatas amou Davi e eles fizeram uma aliança, um concerto entre eles. Que no caso é uma aliança de amigos. Quem são os seus amigos? As pessoas com que você tem se aliançado em amizade. Tem um pastor que ele fala muito uma frase que é: as pessoas que estão no céu por conta dos relacionamentos que tiveram. E as pessoas que estão no inferno por conta dos relacionamentos que tiveram. Quem são os seus amigos? Quem é aquela pessoa que você procura no momento da angústia? No momento que você está mal? No momento da sua dificuldade? No momento em que você precisa de um conselho? Quem é aquela pessoa que você procura para saber? Qual é o seu amigo que você busca? Uma aliança com alguém que tem um compromisso com Deus. Uma aliança com alguém que tem um compromisso com você também. Que vai saber te ajudar nas fraquezas e que você também vai ajudá-la nas fraquezas dela. Que você vai mostrar bondade para ela da mesma forma que ela vai mostrar bondade com você. É uma aliança, é um compromisso. Às vezes a gente não para pensar nos relacionamentos que nós vamos construir.
os amigos que nós vamos levar pela vida, pessoas que choraram conosco as nossas lutas, mas que também vibraram conosco nas nossas vitórias. Pessoas que estavam conosco nos dias maus, mas também estavam conosco nos dias bons. Pessoas que viram o nosso sofrimento, mas que também viram nosso triunfo. Pessoas que na hora que nós caímos, elas tendem a mão e nos levantam. Amigos! Amigos! O Senhor Jesus Cristo falou para os discípulos: eu não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. Amém. É esse tipo de relacionamento, esse tipo de aliança. Pessoas que são nossos amigos. Nós precisamos formar tipo de aliança com amigos. E todas as nossas alianças, elas necessitam de oração. No de Josué, eles erraram porque eles não oraram. Josafá, ele errou porque ele não orou. No caso de Ezequias, ele era um homem de oração. Um homem de muita oração, aliás. A Bíblia fala de algumas orações que ele fez. No caso de Davi, também, era um homem de oração. As nossas alianças têm que ser pautadas pela oração. Não faça aliança sem você orar. Aleluia. Ore, coloque diante de Deus. Eu estou pensando em ter um compromisso com essa pessoa. Estou pensando em fazer um compromisso na sociedade. Eu estou pensando em abrir isso, fazer isso. Coloque diante de Deus em oração. Não faça um compromisso antes de orar. Não realize um compromisso antes de orar. Tem uma frase que diz assim, que a pessoa que não ora e decide as coisas, não é que ela vai errar, é que ela já errou. Porque ela não está confiando em Deus. Ela está confiando na sua própria capacidade, no seu próprio coração. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Quem pode conhecer? É Deus, que sonda os nossos corações. Amém. Então a gente coloca diante de Deus: Deus, endireita os nossos caminhos. Endireita as nossas veredas. Estou pensando em fazer isso, Senhor. Coloca as suas mãos. Se for para dar certo, amém. Se não for para dar certo, faz que dê tudo errado antes. Mas, Senhor, eu tenho uma compromisso, eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu tenho uma aliança com a minha família. Eu tenho uma aliança com os meus olhos. Eu tenho uma aliança com os meus amigos. Eu não quero quebrar isso. Ô, glória. Paute as suas alianças por meio da oração. O risco de errar é menor. Segundo cuidado que nós devemos ter, para que não percamos a nossa coroa, é com os conselhos que nós temos recebido. Tem uma história, 1 Reis, capítulo de número 12, de um jovem que assumiu o reino, chamado Roboão. Roboão é filho do rei Salomão, o rei mais sábio que já houve. A Bíblia testemunha isso. Ele foi um rei extremamente sábio em quase todas as áreas da vida. Quase todas. E o filho dele assumiu o reinado. E Salomão deixou provérbios escritos para o filho dele. Salomão deixou vários escritos para ensinar o que fazer, como fazer. O filho dele assumiu o reino e já teve um problema para resolver. O problema para resolver era porque o povo estava descontente com a carga tributária. Estava muito alta, eles falaram: diminui sobre nós os impostos e nós vamos te servir. O povo fala isso: diminui os impostos e nós te serviremos, assim como servimos o seu pai. E esse jovem, Roboão, ele vai fazer algo sábio, que é pedir conselhos. E ele pede para dois grupos de pessoas. Primeiro, é para os anciãos que andaram com seu pai, que ouviram a sabedoria de Salomão. E os anciãos falam: ouça o povo naquilo que eles estão falando. E eles vão te servir durante o tempo. Ouça, ceda nesse caso, porque eles vão te servir. E diz o texto bíblico que ele rejeitou esse conselho para ouvir os conselhos dos jovens que andavam com ele. O que os jovens falaram? Não, o que é isso?
tem que mostrar que você é forte. Você é braço forte. Então você fala que vai piorar a situação. Aí ele chega diante do povo e fala, ó, eu vou piorar a situação. Meu pai era difícil, eu vou ser pior que ele. Que sabedoria. Sensacional. E a partir daquele dia, o reino se dividiu e nunca mais voltou a se juntar. O reino de Israel. Nunca mais. Até os dias de hoje. Mais de 2.900 anos de divisão. Por causa de um conselho errado que o jovem ouviu. Aí você pensa assim, mas Roboão, ele devia ser muito novo, ele devia ter uns 17 anos quando ele fez isso. Porque só alguém de 17 anos faria uma coisa dessa. Ele tinha 41 anos de idade quando ele assumiu o reino e tomou essa decisão. Então a questão não é a idade, a questão é a sabedoria, para estar atento aos conselhos que tem recebido. Quem tem aconselhado você? Qual o conselho que você tem ouvido e que você tem praticado? Ele ouviu um mau conselho e aquilo trouxe um prejuízo para ele irreparável. Um outro que ouviu um conselho está em Gênesis 3, do 1 ao 7. Uma mulher ouviu o conselho de uma cobra, uma serpente, falando para ela, come isso aí, come esse fruto. E é difícil a gente entender como é que uma mulher conversou com uma cobra. Muito difícil. Mas a cobra fala, mas o Senhor não disse que podia comer de tudo que está no jardim? Ela falou, o Senhor disse que a gente não pode nem tocar, mas você pode, ó, como é bom, você tem que desfrutar, porque Deus sabe que o dia que vocês comerem do fruto, seus olhos vão se abrir. E vocês vão entender. Ele coloca em dúvida a palavra de Deus, a fidelidade de Deus. Tem gente que ouve o conselho do diabo, e o conselho do diabo põe em dúvida a palavra de Deus. O diabo põe em dúvida isso aqui, ó. Ele fala para Jesus, você vê em Mateus 4, Jesus ouviu, em Mateus 3, no batismo, tu és meu filho amado em quem me comprazo, voz do céu do Pai. Em Mateus 4, o diabo fala para ele, se você é o filho de Deus, mas ele tinha ouvido que era um filho amado. Mas e a dúvida? Mas você não é filho de Deus? Deus não está cuidando de você? Mas você é filho de Deus e você não está passando uma situação dessa? Mas o Senhor não disse que vai prover em todas as coisas? Como é que Ele não está provendo? Mas o Senhor não disse que iria fazer isso? Por que isso não está acontecendo? Conselho do diabo. O diabo ele vem e sopra. É um mau conselho. E existem conselhos bons que nós podemos ouvir. Êxodo 18 fala de Jetro e de Moisés. Moisés, ele era um homem de Deus, eu entendo por quê. Porque ele amava o sogro. Para ser um homem de Deus, tem que amar o sogro. Com certeza. Chegar no céu e falar, isso é algo claro. Quem ama o sogro e a sogra é homem de Deus, vai ter revelação, vai ver os seus abertos. Isso é óbvio. Lógico. E Jetro se alegra e fala, nossa, bendito seja o Senhor que fez isso pelo povo, e se alegra. E no outro dia, Moisés vai aconselhar o povo e Jetro vê. Ele aconselhando o povo de manhã até a noite, se desgastando o povo. Ele chama Moisés e fala, Moisés, vamos conversar aqui. O que você está fazendo não é bom. Porque isso que você está fazendo vai cansar tanto a você e você vai morrer, porque a carga é muito pesada, e você também vai matar o povo. Pergunta para o seu Deus, ele também fala, pergunta para o seu Deus se é isso. Mas levanta homens capazes para que possam administrar as questões do povo e as questões mais difíceis que eles tragam a você, para que não se sobrecarregue tanto você quanto o povo. E aí Moisés foi falar com Deus, Deus falou, isso aí, isso é um bom conselho. Conselho que tira fardo, conselho que te alivia. Às vezes a gente ouve o conselho e parece uma crítica.
No caso de Moisés, ele podia falar, mas você está criticando a minha liderança? Foi Deus que me usou para tirar, não foi o Senhor, meu sogro. Foi Deus que me usou, mas ele, Moisés, era um homem de Deus, e um homem de Deus ele está sensível. Sensível a Deus. Sensível àquilo que as pessoas estão falando para perceber, isso é algo de Deus. E falar, isso eu vou dar ouvido, porque isso vem do Senhor. Amém. Isso é sabedoria. Ouça bons conselhos, pessoas da sua família. No caso de Jetro, era uma pessoa da família de Moisés que ele conviveu 40 anos. Falou, dá para dar ouvidos. Uma pessoa que tem maior tempo de vida e de experiência. Então eu vou ouvir ela, porque ela vai ter algo para me acrescentar. Eu não vou ouvir, no caso, como Roboão, os jovens de 20 anos, 30 anos, que estão com a cabeça pensando somente no ganho, somente no poder, somente nas coisas. Vou pensar e ouvir pessoas que já passaram por muitas fases da vida e que podem me aconselhar porque elas já passaram por essas experiências. Amém. E por essas situações. Amém. Ouça bons conselhos. Amém. Oh, glória! A Bíblia diz em Provérbios que na multidão de conselheiros há segurança. Ouça bons conselhos. Segundo, Gênesis 41, 37. É a história de José e Faraó. Faraó fala, esse texto já é o fim da história. Ele fala, eu vou constituir você, porque em você está o Espírito excelente. Agora, esse texto, para mim, é algo muito interessante, porque Faraó não era um homem de Deus. Faraó não era cheio do Espírito Santo. Faraó era um idólatra. Faraó era alguém que se considerava Deus. E ele ouve o conselho de um jovem que era presidiário. Isso é muito interessante. Porque para ouvir bom conselho não precisa ser crente. Precisa estar atento e perceber as coisas. Amém. Não precisa ser crente para ouvir bom conselho. Não, só crente ouve bom conselho. Não. Tem gente que não é crente. Eu conheci uma pessoa que ela não era. Ela se converteu, graças a Deus. Mas não era. E ela estava trabalhando, uma pessoa falou, ó, faça isso enquanto você é jovem. Continue investindo nisso aí. Daqui a alguns anos você vai ver. E hoje, até hoje, ela recebe por conta desse conselho que ela ouviu há 30, 40 anos atrás. Não era crente. Você não precisa ser crente para ouvir bons conselhos. Mas esteja atento. José falou para Faraó, esse é o sonho, essa é a interpretação do sonho. Se você, Faraó, quiser resolver a situação, coloca um homem sobre o povo, que ele vai administrar, ele vai recolher nos anos de fartura e nos anos de fome, não vai ter falta. Aí Faraó olhou e falou, em qual lugar nós vamos achar um homem como esse, em quem está o Espírito do Senhor? O Espírito dos deuses? Eu vou constituir você. Porque sobre José estava a sabedoria. E não era só sabedoria divina. Sabedoria divina a gente vê na interpretação dos sonhos. Quando ele fala, a interpretação é essa. Porque ele fala para Faraó, somente Deus interpreta sonhos. Mas quando ele fala, você constitui um homem para administrar assim, 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 isso é sabedoria humana. A administração. Onde que ele aprendeu? Na casa de Potifar e na prisão. Ele aprendeu com as situações da vida. Então ele tinha as duas coisas junto. Que coisa maravilhosa. Sabedoria de Deus e a sabedoria humana. Quando você junta essas duas coisas, algo grande acontece. É Deus preparando. Deus vai nos dando experiência na vida para que a gente cresça em sabedoria nessa vida. Mas quando algo parece impossível, vem a sabedoria do alto. Como diz Tiago, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. É a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem juntas. E aí Faraó, que não era... Eu fiquei pensando nesse texto, falando, ele não era crente, ele não era de Deus, mas ele ouviu um bom conselho. Ouça bons conselhos, conselhos de homens e mulheres de Deus. Aqui no nosso meio tem homens e mulheres de Deus. Ouça os conselhos. Ouça aquilo que foi falado, que tem sido falado, que foi falado hoje de manhã, que tem sido falado durante essas semanas, esses meses. Lembre-se daquilo que foi falado. Isso vai alimentar a sua alma. Isso vai te trazer segurança na vida. Oh, glória!
você vai errar menos. Não é que você não vai errar, mas você vai errar menos. O nível do erro vai ser menor. Terceiro cuidado que nós devemos ter para que não percamos a nossa coroa. Cuidado com o tempo. Tempo é algo muito importante. O tempo é algo que nós não temos, que Deus nos dá. Por isso que o tempo que nós vivemos é o presente. Nós não temos posse. Deus nos dá para utilizarmos, mas ele não é nosso. E a gente vê na Bíblia, em Eclesiastes 3, que há um tempo para todas as coisas. Amém. Há tempo, irmão, para você gastar. Há tempo para você economizar. Isso quem diz está nova linguagem de André, da Bíblia. Tá? Há tempo de você viajar. Há tempo de você ficar em casa jogando videogame. Há tempo de você ir para o restaurante. Há tempo de você quebrar um miojo. Há tempo de você sair com os amigos. Há tempo de você ficar sentado na calçada. Há tempo de você fazer uma feira com um carrinho cheio. Há tempo de você ir na feira e comprar um pé de alface. Há tempo na vida para todas as coisas. Há tempo na vida para nós buscarmos a Deus. É o tempo presente que Ele nos dá. Não dá para a gente esperar, planejar. Não, eu vou buscar Deus no futuro. Não sei se eu estou vivo no futuro. É o tempo presente. É este o dia que o Senhor nos deu. Regozijemos, alegremos nele. Aproveitar o tempo, saber que para tudo há um tempo. Hoje nós vivemos um momento da história que as pessoas elas querem pular as etapas, elas querem viver coisas que não é o momento, que não é o tempo, e por conta disso elas levam consequências para a vida inteira. Estava lembrando, eu vi um podcast, aí eu li os comentários lá, o pessoal comentando, escrevendo alguma coisinha. E aí eu vi um moço que ele falou assim, quando eu tinha 19 anos, eu comecei a trabalhar. E aí eu não sei se fala repeti, 2 cartões de crédito, não sei como é que fala. Tive 2 cartões de crédito. Falou, no primeiro mês eu peguei aqueles cartões, eu estourei os limites deles, tudo. Ele falou, hoje eu estou com 30 anos e agora eu consegui terminar de pagar as dívidas dessa primeira compra que eu fiz com 19 anos de idade. 11 anos, por causa de uma escolha ruim. Ele não avaliou tempo. Porque se ele avaliasse o tempo, ele pensaria assim, cartão de crédito não é financiamento, cartão de crédito é para eu usar aquilo que eu já tenho na conta. Se eu não tenho na conta, então eu não uso ele. Se eu tenho, eu uso. A sabedoria. Agora, se eu não tenho, eu não uso. Por quê? Porque eu não sei se eu vou conseguir pagar. Não dá pra... Isso não é fé. Isso é outra coisa. Ele não avaliou o tempo. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de você falar. Há tempo de você ficar calado. E isso está no texto lá de Eclesiastes 3. Acho que é o verso 8. Há tempo de você falar e há tempo de você ficar quieto. Tem hora, irmão, que não dá para você brigar. Que a melhor escolha é você silenciar. Porque se você continuar a conversa, vai criar uma raiz de amargura. Dentro de casa. Fora de casa também, mas principalmente dentro de casa. Porque geralmente as pessoas que mais nos machucam são aquelas da nossa casa. São aqueles que nós confiamos mais. Tome cuidado com o tempo. Tem tempo de abraçar, tem tempo de deixar de abraçar. Tem tempo de rir, tem tempo de chorar. Tem tempo de semear, tem tempo de colher. Tem tempo para todas as coisas. Avalie o tempo. Cuidado com o tempo. Segundo, a Bíblia diz, em Lucas 24, 22, o Senhor Jesus Cristo diz que os últimos dias seriam abreviados por amor aos eleitos, aos escolhidos. Está falando disso. Escatologia. Não sei se alguém aqui percebeu que os dias parece que não tem mais 24 horas, parece que tem 6. Você dorme, você acorda, já virou o dia. Virou o dia. Literalmente, virou. A gente está pensando assim, já estamos na outra metade, já estamos no outro semestre do ano.
Para mim, junho eu nem vi passando. Tão rápido que foi. Graças a Deus, dia 5 está chegando. Mas, assim, os dias estão passando muito rápido. Não é só a gente crente que fala isso. Quem não é crente, pode ser o que for, a pessoa fala, parece que os dias estão mais rápidos, parece que os dias têm menos horas. Por quê? Porque a vida ficou mais corrida, as coisas ficaram mais corridas, situações na vida ficaram mais corridas. Então nós precisamos tomar cuidado, porque os dias estão sendo abreviados, estão levando para o fim de todas as coisas. A gente precisa estar atento para não ficar perdendo tempo. Não ficar perdendo tempo com coisas. Paulo, eu estava lendo as cartas de pastorais que ele escreveu para Timóteo, ele fala para Timóteo várias vezes, Timóteo, não fique perdendo tempo. Não fique perdendo tempo com discussão. Não fica perdendo tempo quem quer ficar debatendo a lei. Não fica perdendo tempo discutindo religião, contendas, de palavras. Não fica perdendo tempo com essas coisas. A gente às vezes quer perder tempo numa discussão e esquece que os dias estão sendo abreviados. Que Jesus vem, como o texto que nós lemos, eis que veio. O Senhor falando, eu estou vindo. Amém. Então os tempos estão sendo abreviados. Não perca tempo. Não perca tempo brigando por coisas insignificantes. Brigando por conta de R$10. Não perca tempo. Isso vai criar feridas. Isso vai criar dores. Não perca tempo. Aproveite da melhor forma possível aquilo que o Senhor tem te dado. Amém. Terceiro, o tempo para nós é limitado. Gênesis 6:3, o Senhor diz que os dias do homem seriam 120 anos. 120 anos. O Senhor ele começa a limitar o tempo do homem porque ele vê o que está acontecendo com a humanidade. Então, irmão, saiba disso. Não tem muito tempo. Essa vida é pouco comparado com a eternidade que nós teremos com o Senhor. Amém. Isso é muito pouco. Nós temos que aproveitar aqui da melhor forma possível. E é como? É buscando o Senhor. É reconhecendo o Senhor. É adorando ao Senhor. É servindo ao Senhor. Amém. É não carregando peso sobre nós. É deixando que Cristo venha viver em nós. Porque Ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aleluia. Ô, glória. Então saiba disso. A vida é curta. Literalmente. Como diz a camiseta do meu pai, a vida é curta. Então nós temos que pensar nisso. Não temos muito tempo. Temos que aproveitar o melhor tempo com a nossa família, com os nossos amigos, com os irmãos da igreja, adorando a Deus, dando glória ao Senhor, buscando ao Senhor, sendo cheio, sendo usado por Deus. É o tempo que nós temos, é o tempo de hoje. Quarto, nós precisamos remir o tempo. Efésios 5,16, Paulo diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós temos que remir o tempo. O que é remir o tempo? É utilizar ele da melhor forma possível. Utilize o tempo que você tem da melhor forma possível. Não fique jogando tempo fora, não fique desperdiçando. Utilize da melhor forma possível. De uma forma que glorifique ao Senhor, que adore ao Senhor. Utilize o tempo da melhor forma. É o terceiro cuidado que nós devemos ter, cuidado com o tempo. E por último, e esse é o principal, cuidado para não perder Jesus no caminho da vida. Cuidado para não perder Jesus no caminho da vida, na estrada da vida. Eclesiastes, que é um livro que Salomão escreveu, a gente chama do livro da maior sabedoria. Quando Salomão ele avalia tudo, toda a vida. E ele começa dizendo que tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Vaidade, pregador, tudo é vaidade, tudo é vazio, tudo é vapor, tudo é passageiro. E aí você lê esse livro, no capítulo 2, ele relata tudo que ele teve e tudo que ele viveu, todos os prazeres, tudo aquilo que ele desejava, tudo aquilo que ele queria, ele teve. E ele fala, isso tudo é vaidade. Tudo é passageiro. Tudo nessa vida é passageiro. Por mais que pareça, tudo é passageiro. E a conclusão dele,
do livro de Eclesiastes, capítulo 12. Ele dá o fim de todos os homens. Ele fala, o fim de todos os homens é esse: que nós temamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Essa é a obrigação, então, que ele usa a obrigação, o dever de todos os homens. Porque Deus trará a juízo todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más. Tem crente que acha que Deus não vai trazer juízo, coisa ruim. A gente tem que dar graças a Deus quando Deus traz nessa vida as consequências das coisas ruins, porque é melhor do que Ele trazer na eternidade. Então é melhor ser castigado agora do que na eternidade. E ele fala, o fim de toda a vida é o Senhor. É Deus. Esse é o resumo de toda a vida. É Deus. Não é sobre nós. Não é sobre mim. Não é sobre você. É sobre o Senhor. Amém. É sobre a glória do Senhor. Sobre a grandeza do Senhor. É sobre a revelação do Senhor. É sobre o poder do Senhor. É sobre a misericórdia do Senhor. É sobre a bondade. É sobre Ele. Não é sobre a humanidade, não. É sobre a humanidade. É sobre Ele. É sobre o Senhor. Amém. E eu vou terminar lendo um texto. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Por favor, em Lucas capítulo de número 2, a partir do verso 39. Lucas 2, a partir do verso 39. Diz assim: E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram pelo caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Irmão, esse texto está falando sobre a mãe e o pai de Jesus na terra, Maria e José. Eles foram para Jerusalém, costume da festa, e eles voltaram, e eles esqueceram Jesus. Já parou para pensar que o homem, a mulher de Deus, Maria, mulher de Deus, uma mulher exemplar, seu testemunho na sua vida, pecadora também. Pecadora, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Mas era uma mulher de Deus. José, um homem de revelação, via anjo, sonho, de Deus também. Justo, a Bíblia diz que ele era justo. Eles esqueceram Jesus. Já parou para pensar nisso? A gente às vezes pode acabar esquecendo Jesus. Tanta correria no dia a dia. Tantas atividades para fazer. No meio da família, trabalho, estudo. Às vezes até o costume religioso, vindo à igreja, e a pessoa acaba esquecendo Jesus no caminho. Ela está caminhando na vida, mas ela não está percebendo que Jesus não está junto dela. Ela deixou Jesus para trás. A única forma que eles tinham que fazer era voltar e buscar o Senhor. Tome cuidado. Não é tempo de ministério, não é tempo de vida com Deus. A gente sempre precisa estar vigilante. A Bíblia sempre fala sobre isso, vigiar. Por quê? Porque a gente precisa estar vigilante. Porque nós podemos perder Jesus a qualquer momento. Nós podemos perder Jesus quando nós priorizamos outras coisas. Nós podemos perder Jesus quando o nosso coração não está mais na mão dele. Nós podemos perder Jesus quando nós pensamos em outras coisas, em outros problemas. Quando nós desviamos o nosso foco dele.
A gente teve um café que foi maravilhoso aqui de manhã. As irmãs tiveram, a gente não, os irmãos tiveram. Eu fui de penetra, como eu disse. Mas as irmãs tiveram. Só que não é sobre o café que teve aqui. Não é sobre a irmã que veio pregar aqui. É sobre Jesus. Amém. Se a gente perder Jesus, a gente perdeu tudo. Pode ter café, pode ter irmã, a gente perde tudo. Culto não é sobre quem vai cantar, quem vai pregar, a habilidade, tudo é sobre Jesus. Amém. A vida é sobre Cristo, é sobre conhecer. Amém. É como Amém. Paulo lhe diz em Gálatas, eu estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive. Ele é a minha identidade agora. Cristo vive em mim. A vida é sobre Cristo. Cristo no trono de todas as coisas, exaltado acima de todas as coisas. Aquilo que meu trabalho não é sobre o meu trabalho, é sobre Jesus. É tudo sobre Ele. É você ver Ele, como tem um louvor que foi cantado esses dias. Eu vejo em tudo, te vejo em tudo. É tudo sobre Ele. Quando a gente perde o foco, a gente começa a olhar outras coisas. A gente começa a olhar o irmão, a irmã, começa a olhar os costumes, começa a olhar as atitudes. Eu não concordo com isso, eu desconcordo com isso, eu concordo que eu desconcordo com isso, eu concordo que eu desconcordo, que eu concordo que eu desconcordo com isso. A pessoa ela começa a olhar outras coisas, porque ela perdeu o foco. O foco é Cristo. Paulo ele diz, eu prossigo para o alvo. Ele já tinha passado tempo e tempo de ministério, mas ele fala, eu continuo aqui. Meu alvo é Cristo. Pedro ele diz, nós estamos seguindo as suas pisaduras. A figura é de alguém que andou sobre a areia e deixou as pegadas e ele vai encaixando o pé dele nas pegadas da pessoa para chegar no mesmo destino. Nós estamos rumo ao mesmo destino do Senhor, que é a eternidade. Amém. Que é a glória. Não perca Jesus. De todos os cuidados que foi falado, cuidado com o tempo, cuidado com as alianças, cuidado com os conselhos. Esse é o principal, cuidado para não perder Jesus. Guarda o que tens, como diz o texto de Apocalipse, para que ninguém tome a sua coroa. E a coroa do crente é o Senhor. O Senhor, como ele disse para Abraão, Gênesis 15, eu sou a tua herança e o teu grandíssimo galardão. A nossa recompensa, nós vamos estar no céu, vai ser maravilhoso, irmãos e irmãs, mas a nossa recompensa é ver Cristo. Aleluia. Oh, glória. Essa é a recompensa de toda a vida. Por Ele vale tudo. Essa vida vale todos os sofrimentos, como Paulo disse, vale tudo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho crido no Filho de Deus, Jesus Cristo. Como ele disse para o rei, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, a visão que ele teve de Jesus. Ele nunca esqueceu, ele nunca deixou para trás. Eu continuo.